Você sabe o que é a técnica havaiana Ho'oponopono e quer saber como praticá-la? Então fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou te explicar como. Olá, para quem não me conhece, meu nome é Augusta Guedes e esse é o meu canal Caminho Reverso. Hoje eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo e como eu conheci o Ho'oponopono. O Ho'oponopono é uma técnica havaiana que consiste em 4 frases. Sinto muito, me perdoe, sou grato, eu te amo. Eu comecei a praticar essa técnica havaiana foi em 2017 para 2018. E eu conheci essa técnica através do canal da Beth Russo. Para quem não conhece também, recomendo que vá lá e assista. E eu comecei a praticar esporadicamente o Ho'oponopono na minha vida. E foi no final de 2018 que eu comecei a praticar com mais frequência. Só que uma coisa que eu descobri que quando a gente começa nessa prática, tanto de lei da atração quanto o Ho'oponopono, qualquer técnica que você queira fazer e que você faça constantemente, você vai começar a aumentar o seu campo vibracional. E quando a gente aumenta o nosso campo vibracional, a gente começa a atrair coisas tanto positivas quanto negativas, porque a gente ainda não tem o domínio nem o controle das coisas, a gente não consegue ter a consciência daquilo que a gente está co-criando. Então, no início, quando a gente começa, a gente não tem ainda o domínio sobre essas técnicas, o domínio sobre a lei da atração, e isso é natural. Quando eu comecei a praticar o Ho'oponopono, que é uma limpeza de crenças, é uma limpeza de tudo que você tem dentro de si que é negativo, você também começa a abrir mais o seu campo vibracional e começa a atrair também coisas negativas. Eu não queria falar nesse vídeo uma história triste, mas eu quero que vocês entendam que essa história, ela aconteceu comigo e ela tem um começo triste, mas um final feliz. Então preste atenção. Em fevereiro de 2019 aconteceu uma situação que não foi muito legal comigo. Eu fui assaltada, roubaram meu carro, vieram 2 pessoas de moto e me assaltaram, levaram o carro, meu celular, meu dinheiro, o dinheiro que eu tinha de conta para pagar, levaram tudo. E naquela hora foi uma situação muito ruim, né? Uma situação assim traumática, né? Que ninguém quer ser assaltado, ninguém quer, né? Essa situação gera um desconforto e uma pressão interna muito grande. Como eu praticava já o Ho'oponopono, eu lembrei que a Beth Russo até comentou em um vídeo dela que algo assim também tinha acontecido com ela. E ela começou a praticar o Ho'oponopono tanto para ela, para fazer a limpeza daqueles sentimentos, daquelas emoções, quanto para as pessoas que tiveram assaltado, feito alguma coisa de ruim. E foi o que eu fiz. Eu comecei a praticar o Ho'oponopono para mim, para limpar todo aquele sentimento ruim, a mágoa, a angústia, o medo. E também comecei a praticar como uma intenção. E daí eu pratiquei para aqueles meninos também que me assaltaram. Então a gente pratica para fazer uma limpeza e também para intencionar para outras pessoas. E foi o que eu fiz. Naquele momento, quando eu comecei a praticar na noite, aconteceu à tarde e no final da noite eu comecei a praticar realmente o Ho'oponopono. E até na hora que eu comecei a praticar e a intencionar o perdão, a cura para aquela situação, para aqueles meninos, eu até passei mal, eu até vomitei tudo, porque era é um sentimento muito negativo que tá dentro da gente, né? Essa mágoa, esse medo. Então aconteceu o seguinte: além de praticar o Ho'oponopono, eu também fiz uma carta que chama Carta Mágica. Você escreve exatamente aquilo que você acha que vai acontecer, aquilo que você acredita, que você intenciona, que você tem fé que vai acontecer. E foi o que eu fiz. Eu escrevi detalhadamente que eu queria achar meu carro, que ia ter muitas pessoas que iam me ajudar, que ia ter muitos compartilhamentos e que alguém, essa foi a parte que eu gravei assim, que ficou na minha cabeça, que alguém ia me ligar e falar: achei o seu carro. E foi exatamente isso que aconteceu no dia seguinte.
Teve muitos compartilhamentos no meu Facebook, muitas pessoas me ajudaram, teve policiais, todo mundo estava envolvido naquilo e todo mundo queria me ajudar. No dia seguinte, logo quando eu acordei, a gente foi tentar resolver o problema da situação de ter perdido todos os documentos e de dar continuidade na vida, né? Vida que segue. Fomos lá no Poupa Tempo para tentar recuperar meus documentos. Chegando lá no Poupa Tempo, deu tudo errado, eu não consegui tirar os meus documentos. Voltei para minha casa porque precisava de certidão de nascimento, precisava de outras coisas. Quando cheguei aqui em casa, e eu com aquele sentimento que eu ia achar meu carro, que alguém ia me ligar, entendeu? E com aquela sensação, mas ao mesmo tempo que eu tava com aquela sensação de que alguém ia me ligar, como que alguém ia me ligar se eu estava sem celular, né? Porque roubaram meu celular. E eu ficava com aquela sensação, né? Aí, quando eu saí novamente pra ir pro Poupa Tempo novamente, minha mãe emprestou o celular dela pra mim, porque se eu precisasse falar comigo, alguma coisa assim, tinha um celular dela. E eu levei o celular comigo. Chegando lá no Poupa Tempo, adivinha? Não deu certo de novo. Não consegui fazer nenhum documento. Volto eu embora novamente e eu assim, né? O telefone vai tocar, vai tocar, vai tocar. E realmente tocou, mas era engano. Era pra minha mãe, não era nada de interessante. Beleza, e só o coração palpitando assim, toca novamente, toca. E eu lá, já era de tipo umas 2 horas da tarde, quando o telefone tocou e eu atendi novamente. E quando atendi, a pessoa que ligou era um policial, ele falou assim, Fatinha, que era o nome da minha mãe. Eu falei assim, não, é a filha dela, é Augusta. Augusta, acharam seu carro. Daí eu fiquei super feliz, né? Eu falei, não acredito que acharam meu carro. Daí voltamos, tava andando com meu pai, né? Voltamos lá pra minha casa, fomos até o lugar que acharam meu carro, que era um terreno baldio, e tava lá meu carro. Mas tem uma parte legal, que ele falou assim, Augusto, acharam seu carro. Eu falei assim, não acredito, tô indo pra aí. Daí ele falou assim, você não vai acreditar. Eu falei, o quê? Ele falou assim, achamos seu celular também. Eu falei, não acredito. Ele falou assim, tudo aqui dentro do carro, seu celular, seus documentos. Daí ele falou assim, tinha dinheiro na sua carteira? Daí eu falei assim, tinha, que eu tinha um dinheiro que eu ia pagar os boletos, umas coisas minhas. Levaram todo o dinheiro. Ele falou assim, mas deixaram R$2. Eu falei, ai, que bom, né? Dava pra comprar uma bala. Então, mas o mais importante de tudo é que realmente aconteceu. Eu achei meu carro, achei meu celular, achei todos os documentos. Então, eu acho que por isso que deu tudo errado no Poupa Tempo. Porque não precisava fazer, né? Porque eu tava lá. E realmente, depois que eu achei o carro, depois de tudo isso, eu fui lá e escrevi no meu Facebook e agradeci. Teve bastante gente que compartilhou, tava em todos os grupos de compra e vende aqui da cidade, até que todo mundo fala assim, você é a menina do Fox Vermelho? Eu mesmo. Né? Eu fiquei conhecida pela menina do Fox Vermelho. Mas o que eu quero contar com isso tudo pra vocês? Que quando você começa a praticar uma técnica, você tem que praticar, mas sempre tomar cuidado com aquilo que você pensa, com aquilo que você sente, porque o seu campo vibracional, ele tá muito maior. Então, se você pensa negativo, as chances de algo negativo acontecer na sua vida é muito maior. Então, por exemplo, se você tem medo de ser assaltado, você tá atraindo que o assalto aconteça na sua vida, entendeu? E nessa situação, eu tive as duas experiências. Eu tive a experiência de ter medo do assalto e ser assaltada, e depois eu tive a experiência de querer mudar aquela situação e realmente mudar, acontecer. Essa foi a primeira experiência que eu tive da lei da atração, que realmente funcionou, e funcionou muito rápido. Mas isso não quer dizer que vai funcionar rápido com todo mundo, e naquela época eu não tinha consciência de que nós temos consciência daquilo que nós co-criamos na nossa vida hoje. É aquilo que eu falei, se você tem medo de alguma coisa, aquilo vem para sua vida. Se você quer alguma coisa positiva e se você mentaliza, aquilo também chega na sua vida. E aqui, para vocês entenderem o que eu tô falando, vou contar uma história para vocês
que o professor Hélio Couto conta bastante e eu também já li em alguns outros livros. Tinha um camponês e esse camponês era um senhor de idade, ele era bem velhinho e ele tinha um filho. E um dia o filho dele foi sair para passear com o cavalo e o cavalo acabou fugindo. O que aconteceu? Os vizinhos que moravam tudo ali ao redor foram lá bater na casa dele e falaram assim: nossa, que azar, hein? Seu filho deixou o cavalo escapar. O camponês, que era um senhorzinho, bem sábio por sinal, respondeu: será? No dia seguinte, estavam eles lá, daqui a pouco vem o cavalo e esse cavalo voltou com outros cavalos juntos. Olha que interessante. Aí volta os vizinhos de novo, bate lá e o camponês atende e eles falam, né? Nossa, que sorte a sua! Além de recuperar um cavalo, você ainda ganhou mais uns 4. Aí o camponês responde novamente: será? No outro dia, está lá o filho do camponês, foi andar a cavalo, subiu num cavalo, caiu e quebrou a perna. Aí vem a vizinhança de novo e fala: nossa, que azar o seu, hein? Seu filho perdeu o cavalo, trouxe esses montes de cavalo e agora quebrou a perna. Que azar. Aí o camponês olha para os vizinhos novamente e responde: será? No outro dia, o que acontece? A China está em guerra, então vai o exército lá recrutar todos os jovens camponeses que moram naquela região. E como o filho do camponês tinha quebrado a perna, ele não foi recrutado. Então volta novamente a vizinhança e fala assim: nossa, que sorte a sua, hein? Seu filho escapou dessa, não foi recrutado para a guerra. E o camponês novamente responde: será? O que eu quero contar, que eu quero explicar para vocês com essa história toda que eu falei sobre a minha vida e sobre essa história do camponês é que realmente a gente não pode de imediato achar que alguma coisa é negativo ou que alguma coisa é positivo. Existe um propósito maior para que as coisas aconteçam. Às vezes é para nós, às vezes não. É para nossa evolução. Então, certos acontecimentos servem para nossa evolução. A gente às vezes não compreende como que é a orquestra, né? Como que é essa orquestra da vida. Mas realmente ela tem todo esse propósito final. Então, quando aconteceu comigo, né, de eu ser assaltada, eu achei que aquilo era uma coisa ruim. E depois do que aconteceu, eu achei meu carro. Então, achei que aquilo lá fosse uma coisa boa. Mas o que realmente trouxe de bom com essa história toda foi a experiência de praticar o Ho'oponopono, foi a experiência de conhecer a lei da atração e foi a experiência de querer conhecer esse mundo, de querer estar mais aprofundada, né, sobre como realmente as coisas funcionam. Então, eu espero realmente que essa história ajude vocês e que abram a mente de vocês, porque o universo é maravilhoso. Grande beijo, fiquem com Deus.